atriz Ingra Liberato lança o livro O Medo do Sucesso, onde ela conta a sua história, a sua carreira e os seus medos, o quanto isso influenciou no seu sucesso. E também falamos do espetáculo que está em cartaz no Rio de Janeiro, que é a peça O Filho do Presidente. Então, Ingra, um bate-papo super gostoso aqui no Cinecultura agora. Compre o livro e confira o espetáculo para você que está no Rio de Janeiro. Vamos ver? Ingra Liberato no Cinecultura. E hoje no Cinecultura recebo Ingra Liberato, nossa eterna Ana Raio, não há como não falar. Rola essa cobrança ainda, Ingra, sobre a Ana Raio? Sim, não, direto, mas é um carinho, né? Uma memória que ainda está viva e uma personagem muito forte que marcou uma época, marcou minha vida, marcou a vida de muita gente, né? Esse mundo rural, esse mundo dos rodeios, num momento onde isso nunca tinha sido mostrado. Então, eu acho que é um grande privilégio, uma sorte, assim, ter feito parte dessa história da televisão, né? História da televisão, isso que eu ia falar. E o livro O Medo do Sucesso, até que ponto ele está ligado a Ana Raio? Primeira coisa que quando eu li o release, eu falei assim, Ana Raio foi um divisor de águas na sua carreira, ao ponto até do livro, ele tem bastante relatando esse trecho da novela, porque a novela foi um sucesso, foi algo, acho, marcante na história de toda até da dramaturgia brasileira, né? É exatamente isso que você falou, assim. O livro tem esses bastidores da televisão, né? Como eu cheguei no Rio, como foram os primeiros passos lá e minha vida na televisão, no teatro, no cinema e, sem dúvida, tem muitas histórias da época da Ana Raio, porque, inclusive, era uma novela itinerante, que não tinha estúdio, viajava pelo Brasil. A gente nunca teve estúdio. Então, a gente viajava pelo... A gente não, né? Tinha a caravana da Ana Raio, da Dolores Estrada, viajava pelo Brasil e os atores iam encontrar na próxima cidade. Então, a gente ficava em cada cidade, tipo, 2 meses, mais ou menos. E foi assim durante um ano, uma novela itinerante, com uma equipe de produção muito competente, uma direção também com um olhar muito sensível, porque a gente contava as histórias locais, convivendo com essa caravana, né, de viajantes, de saltimbancos. Então, assim, um projeto muito ousado, muito diferente. E essa etapa da televisão já começa no Pantanal, na novela Pantanal, que foi trazer, né, o Pantanal, esse ruralismo tão forte, né, e a beleza, né, fauna e flora brasileira, trazer isso para a televisão. Eu venho de uma família de artistas, então, assim, eu sempre quis exercer a arte, exercer a criatividade e a autoexpressão. A fama foi uma coisa que veio como consequência, né, nesse caso, que às vezes também a pessoa não precisa ser famoso e vai ser um artista incrível, não necessariamente tem a ver com fama. No meu caso veio e por isso eu não estava preparada, porque minha grande intenção sempre foi expressar, né? E no caso do livro, o que aconteceu foi que eu sempre gostei de autoconhecimento, de autoestudo. Nunca fiz terapia de uma forma oficial, mas eu tenho amigas terapeutas incríveis que me ajudaram em vários momentos da minha vida em conversas, né? E eu sempre estudei, gosto de estudar filosofia, física quântica. Eu gosto de entender, eu gosto de enxergar além do meu umbigo, sabe? Por isso que você se enxerga tão bem ao ponto de escrever um livro, porque é muita maturidade, você fala, é muita evolução espiritual nossa mesmo, como maturidade, como você falou, ao ponto de você conseguir olhar para a sua história sem medo e pôr num livro nisso tudo, e expressando até os seus bons e maus momentos de alguma forma, né? Exatamente, Na verdade, uma pessoa me apontou, falou, olha, Ingrid, eu acho que você tem medo do sucesso. Eu nunca tinha escutado falar disso, assim, eu falei, mas será? Existe isso? Comecei a investigar esse olhar, né, de me observar, comecei a investigar minha vida, eu falei, cara, essa pessoa tem razão. Comecei a pensar nisso e o livro começou a nascer e foi muito difícil, porque justamente eu declaro as mentiras que eu contei para mim mesma e dou dicas, assim, primeiro eu queria fazer um trabalho de exposição para curar o medo, né, porque se medo do sucesso é medo da exposição, então eu tenho que encarar e vou expor tudo, vou abrir meu coração. Então o livro, assim, é um confessionário e eu dou muitas dicas para as pessoas perceberem quando elas estão achando que
tem um bom motivo para fugir de um caminho que se abre e não é nenhum bom motivo. No fundo, é medo da expansão e a gente está aqui para expandir. Então, eu acho que o autoconhecimento, cada vez mais eu acredito nisso, é a grande ferramenta para a gente ser feliz, para a gente ser livre. É que do público, com Medo do Sucesso, o que você sentiu, as pessoas que já leram, o que você recebeu de retorno tudo isso, desse trabalho já? Eu estou muito feliz e surpresa, né? Porque eu realmente não imaginava que esse assunto fosse dar fosse gerar tanta identificação das pessoas, porque assim, hoje eu tenho observado que realmente a gente está muito acostumado à dor, ao sofrimento, então a gente aceita viver sofrendo. A gente acha isso normal, todo mundo sofre, a dor e o sofrimento faz parte da vida, mas a gente não aceita quando a gente está realizado, a gente está feliz nas relações pessoais, no trabalho, a gente começa a achar estranho e a imaginar que alguma coisa vai dar errado e acaba dando. É verdade. Acaba dando errado. A gente começa, eu falo disso, assim, em relações pessoais minhas. Você acabou de falar, eu rolo muito disso, falo que está dando tudo muito certo, alguma coisa vai dar errado. Acho que eu acabo atraindo um erro para o errado de alguma forma. Não, e tem um medo, que eu até conto disso, um medo muito comum, que é assim, você fala assim, não, essa pessoa é maravilhosa, tá dando tudo certo, eu vou sofrer quando essa pessoa me abandonar, então deixa eu abandonar primeiro. Aí eu vou abandonar primeiro porque eu não quero ser abandonada. Gente, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. E outra... Fez isso? Fiz. Eu falo disso no livro. Eu falo disso. Ai, quero ler. Eu comecei a inventar defeito porque assim, a vida profissional e pessoal eu estava muito feliz. Falei, não, isso não existe, essa felicidade plena. A gente tem que aprender a ser feliz. A gente não se dá o direito de ser feliz. A gente acha que a gente não merece, a gente começa a estragar tudo. Aí isso é uma outra questão, né? Que achar que não merece é porque a gente idealiza um desejo de ser perfeito e a gente não é perfeito. Então, assim, aceitar a nossa imperfeição e saber que mesmo com imperfeições, a gente está melhorando e a gente merece sim uma pessoa maravilhosa, né? Só que isso parece um discurso bonito, e é um discurso bonito, mas na prática isso é possível. É completamente possível. E é viver sem estar esperando que tenha alguém nos amando. Qualquer coisa é motivo de alegria. Entendeu? Assim, esse lugar está aqui. No aval, amigos, é bom. Sim, é bom, viver é bom, assim, essa gratidão por estar vivo e tanta coisa pode acontecer e tanta surpresa acontece todo dia. A vida é uma grande aventura, né? O meu próximo livro fala disso. Tempo? Tem. Gente, agora, que bom que você me deu esse gancho. Não havíamos combinado nada, mas já me fala do próximo trabalho que vem por aí, então. É um livro que já está bem adiantado, mas assim, O Medo do Sucesso eu escrevi em 4 meses. Foi uma coisa assim, eu escrevi muito rápido, ele foi quase psicografado, né? E esse que eu estou escrevendo agora, eu pretendo lançar daqui a um ano, em setembro do ano que vem, no aniversário de 52. Então... Você é de setembro? Sou de setembro. Que dia de setembro? 21 de setembro. Dia 4, virginianos. Virginiano! A gente tem um general terrível, né? De querer ser perfeito. Mas eu achava, claro que é bom querer melhorar, mas eu achava que essa mania de perfeição né, era só boa e tal. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque internamente a gente se castiga muito. E aí a gente vai destruindo o nosso amor próprio, nossa aceitação das nossas imperfeições. Eu estou aprendendo sobre isso. Você está aprendendo, ela falou tudo isso, ela está aprendendo. Estou aprendendo. Eu tô aprendendo, porque é um olhar, é uma autoobservação constante, né? Assim, na hora que eu faço uma coisa que podia ser melhor, me perdoo e falo, não, Ingra, tudo bem, tá bom. Depois você tenta fazer melhor, mas tá bom. Calma. Gente. Seja mais humilde. Melhores livrarias do Brasil, olha...
Ontem rolou a sessão de autógrafos aqui em São Paulo. Já rolou no Rio de Janeiro, rolou no Sul, Salvador, Terra Livre. São Luís. Rodou. Fomos em várias capitais. Foi muito lindo. Tá sendo, né? Porque ainda tá. Com certeza ainda vou participar de debate sobre esse assunto. Ele gera realmente possibilidade de muita conversa, mas assim, de lançamento mesmo, eu encerrei ontem um ciclo que foi um ano fazendo o lançamento. Esse é do Clóvis Torres, nosso querido Clóvis. O meu, já vou passar, vou pegar o meu. Com certeza, Palê, parabéns pelo trabalho, obrigado de trazer essa oportunidade para nós, mas a Ingra não sai do Cinecultura, próximo bloco ela está aqui. Ingra Liberato continua aqui no Cinecultura e agora vamos falar de teatro, a peça O Filho do Presidente, que estreia no Rio de Janeiro. Fala desse trabalho, o elenco, gente, Anselmo Vasconcelos, Vanessa Pascali, Felipe Cabral, Rodrigo Candelotti, Ingra Liberato e Hugo Lobo. Fala um pouco desse trabalho, Ingra. Eu estou muito feliz com esse trabalho, na verdade é um texto americano, um texto premiado, que já foi montado nos Estados Unidos, na Europa, e é muito atual. O Felipe Cabral, que faz o Filho do Presidente, comprou os direitos desse texto há uns 2 anos atrás e finalmente conseguiu captar, conseguiu fazer da forma que ele queria, né, com uma equipe incrível também, né? Além do elenco que é maravilhoso, tem uma equipe técnica também de primeira lá do Rio, mas é uma história que discute liberdade de expressão, liberdade de gênero, questões políticas, religião, corrupção. Então, bem interessante, assim, bem necessário esse tipo de reflexão nesse momento. Então, a história se passa no dia da apuração dos votos de um candidato à presidência dos Estados Unidos, que é o Anselmo Vasconcelos. Então, a peça acontece toda no quarto do filho do presidente, que é gay, é assumido para a família, né, homossexual. Só que um dia antes da apuração dos votos, ele vai numa festa na faculdade, no campus da faculdade, vestido de Maomé. Isso começa a gerar, viraliza, fotos e vídeos viralizam na internet, né? Então, é uma coisa muito do momento. E começa uma questão política religiosa, porque os muçulmanos começam a acusar ele de falta de respeito com a religião e tal e tal. E ele, por si também, se sente ameaçado cada vez que os muçulmanos ou que um pastor que apoia o pai dele condena os gays e condena ao inferno, essa coisa toda, né? Então, assim, na peça, cada pessoa ligada ao pai dele entra no quarto dele para tentar convencê-lo a assinar um pedido de desculpas publicamente. Inclusive a mãe, a Jéssica, que você faz. Exato, que é a mãe dele, a primeira-dama. Então, entra um assessor, não consegue, entra uma assessora, entra a mãe, né? A mãe tem todo um cuidado, né, diferenciado com o filho na adolescência capotou com o carro. Então, assim, a mãe é que traz mais essa preocupação mesmo com a pessoa dele. E, por fim, entra o pai, já presidente dos Estados Unidos, porque no meio da peça vem a vitória, ele é eleito. E aí tem um grande confronto do pai e do filho. Então, assim, o ápice da peça, na verdade, é essa cena. Todas as cenas são longas, né? Porque é essa tentativa de convencer o filho, o John Jr., a assinar esse pedido de desculpa. Mas a grande cena é essa cena final com o pai, onde é colocada em debate toda essa questão da liberdade de ser do outro, né? Liberdade de expressão, liberdade de ser, gênero, religião. Então, é uma peça bem interessante. Então, olha, Teatro da Caixa Nelson Rodrigues, agora em novembro. Que dia que é a estreia? Dia 2 de novembro. Fica até? Até 19 de novembro. São 3 semanas só esse ano. Aí vamos ver ano que vem se a gente faz mais no Rio ou se vem para São Paulo. Isso que eu ia falar, gente. Então, olha, o pessoal do Rio, vamos prestigiar, espetáculo, peça novinha saindo do forno. E São Paulo fica esperando também, então, Ingra. Tá ótimo, encontro marcado aqui. Muito obrigado, Ingra. Obrigada a você, muito obrigada. Gratidão pelo espaço.